Aleluia. Quem quer ouvir sobre o reino de Deus? Abra sua Bíblia. João 5, versículo 1 mesmo. João 5, versículo 1. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o ouviu, deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Aleluia. Amém? Essa passagem é interessante, né? Por que eu estava falando para vocês que, na hora da oração, não sei se vocês prestaram atenção, que hoje é o dia do milagre. Que não é tarde para acontecer o milagre na sua vida. Porque é isso que acontece muitas vezes. Eu já sou cristão há 15, 16 anos, faço campanhas. Sempre estou em oração e nada acontece. Estou esperando, né? E até hoje nada. Irmãos, esse homem estava aqui esperando um milagre, né? Tem até o filme, A Espera de um Milagre. Mas não é esse caso aqui. Ele estava esperando ali e ele já estava doente há 38 anos. É pouco ou muito? Tem gente aqui que nem tem 30 anos ainda, né? O cara estava só doente e ele estava há 38 anos. Será que esse homem já estava meio decepcionado, esperando esse milagre? 38 anos? É pouco? Não, né? Mas aconteceu um milagre na vida dele nesse dia, sim ou não? Demorou. Mas Jesus interveio. Existia ali um movimento. Até o nome falou, movimento de cura, de milagres. Tinha um movimento de curas e milagres nesse poço. Era um anjo que descia. Já vi alguns pastores falando que era uma história que se contavam na época. Mas aqui não diz isso. Aqui diz que o anjo descia. Se a Bíblia diz que era um anjo que descia, então um anjo descia. Porque a Bíblia, como diz o bispo, não esconde as coisas. A Bíblia fala do pecado de Davi, fala do pecado de todo mundo. Quando é anjo, quando é demônio, quando é conversa, está tudo escrito detalhadamente. Então, se aqui está falando que é um anjo que descia, o anjo de Deus descia e chacoalhava as águas, então tinha essa manifestação, esse movimento pentecostal aí na época de Jesus acontecendo, onde acontecia curas. Mas tinha todo um sistema. Era quando o anjo vinha, ninguém sabia quando que o anjo vinha. Ficava todo mundo esperando ali na expectativa de chacoalhar a água. E o homem estava acamado. Aqui não fala que ele era paralítico, não diz isso. Diz que ele estava enfermo, deitado. A gente pode imaginar que era realmente paralisia, né? Se o cara estava deitado e não conseguia chegar até o tanque. Ele mesmo falou, olha, toda vez que balança as águas, que eu penso, é minha vez. Vou tentar chegar, não sei se é rastejando, se ele tentava engatinhar. Não fala como que ele tentava chegar, mas ele não conseguia chegar. Outro, mais desesperado, roubava a bênção do irmão. Passava na frente dele. Mas Jesus estava ali. O engraçado é que esse lugar tinha muitos enfermos, você viu? Falando aqui no versículo 5. Não, no versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó, grande multidão de enfermos. Era multidão, meu irmão, de enfermos. Não era multidão de pessoas querendo ver Jesus, não.
Eram muitos enfermos. Era um hospital, era um lugar onde estava todo mundo muito necessitado. E Jesus foi até lá. O que eu tiro para nós? Jesus se manifesta aonde há necessitados, aonde há necessidade, aonde precisa da graça de Deus. Ele mesmo falou, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Na verdade, ele estava falando isso para o fariseu, porque o fariseu se achava são. Na verdade, todos são pecadores, todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus, sim ou não? Tem alguém que é diferenciado? Não, mas Jesus falou isso para o fariseu, porque o fariseu se achava são. Ele, não, eu vim para os doentes, você não é doente, não? O fariseu, eu sou perfeito, então não é para você. Se você se acha perfeito, se você não acha que não precisa de Deus, Jesus não veio para você. É simples, irmão. Porque se você acha que não precisa de médico, você não vai ao médico, não é verdade? Você vai no médico quando? Quando você, eu estou sentindo, tem alguma coisa errada, eu vou ter que ir no médico. Você vai porque crê que precisa de um médico. Mesma coisa Cristo. Tem gente que não vai em médico nem vivo nem morto, mesmo precisando. Você está meio estranho, essa tosse sua aí já tem 3 anos e meio que você está tossindo essa tosse esquisita aí. Não, isso é assim mesmo e tal. Esse povo mais velho, né? Meu pai mesmo, acho que ele foi no médico só na época que ele morreu, que ele passou mal, e que eu me lembro assim, né? Então, assim, é coisa de homem também, né? Tem mulher também que não está nem aí, não. Tem que trabalhar, tem que cuidar dos meus filhos, tem que fazer arroz doce, tem que fazer canjica, e não vai no hospital, não se cuida, e quando vê, já está indo. A pessoa vai no médico quando precisa. Ou quando ela entende que precisa. Precisar, todos nós precisamos de Cristo. Precisar de Jesus, da graça de Deus, da unção de Deus, da bênção de tudo de Deus, a gente precisa. Não estou doente, não vou na campanha de milagres. Irmão, todo mundo precisa de milagre. Tudo que vem de Deus é um milagre, sim ou não? Se vem de Deus, se vem pela graça, é milagre. É bênção para a nossa vida. É claro que precisamos. Um renovo que seja. Uma unção que te muda, né? Uma presença que você está abatido, te levanta, te alegra, muda o seu ânimo. Isso já é um milagre, já é bênção para nós, já muda a nossa vida ali, nossos caminhos. Amém? Quantas vezes a gente já viu testemunhos de pessoas que estavam a ponto de se jogar da ponte, e chega alguém ali com a palavra de Deus, nem que seja Jesus te ama, naquele momento aquilo muda, a pessoa está extremamente depressiva, já tinha dado a sentença para si mesmo, para se desviver, né? Não pode mais falar morrer na internet. É desviver agora. Aí ia pular lá. Ia pular e a pessoa vem com a palavra. E aquela palavra carrega algo de Deus que muda aquela circunstância. Naquele momento a pessoa não morre. Desiste de se desviver, de se suicidar. Você vê o que é a unção de Deus. Isso é milagre. É poder de Deus. Nós precisamos disso diariamente. Às vezes você está abatido, não a ponto de querer se matar. Mas está abatido de alguma forma. Não tem aquela força, a sua fé está abalada. E numa reunião como essa, numa reunião de célula, que seja, quantas vezes já vi bem, eu gosto de reunião em células. Eu gosto de reunião nas casas, irmão. Sabe por quê que eu gosto? Porque elas são inesperadas. Acontece coisa que você não... Eu fico pensando, meu Deus, o que vai acontecer hoje? Porque você não espera nada de uma reunião numa casa, cadeirinhas e tal, sentado, parece que não vai acontecer nada. De repente Deus vem e nos surpreende. Eu adoro ser surpreendido por Deus. Eu amo ser surpreendido por Deus. Isso aconteceu a primeira vez quando eu era novo convertido. Eu fazia apenas parte de uma... Aqui não é célula que a gente chama, é grupo familiar. É a mesma coisa, só que é grupo familiar, tá? Põe aí no célula. Não coloca célula não, o bispo não gosta. É grupo familiar. Eu estava num grupo familiar, eu estava ali, eu vinha direto do serviço, ia para lá direto, nem passava em casa. Irmão, quem quer, morrendo de cansaço. Estava com a dor, eu tinha um desvio na coluna e trazia muita dor para mim, bem aqui assim embaixo. E nesse dia estava doendo. E eu fui, mas eu fui, eu queria saber de Deus, eu queria ouvir mais, eu queria conhecer, eu tinha curiosidade. Na minha cabeça eu tinha perdido muito tempo sem saber de Deus, eu tinha passado a minha vida inteira, escutei pouquíssimas coisas sobre Deus, o que minha mãe falava, o que alguém falava em algum lugar, o que eu via na televisão. Conhecia pouquíssimo.
E eu estava com aquela sede, querendo saber mais, querendo entender mais, ouvir mais. E fui com essa dor para uma célula. E nesse dia, o grupo familiar era pequeno já. Ele já era pequeno. Mas nesse dia estava menor, tinha menos gente. Acho que tinha 4 pessoas, se eu não me engano. Ou 5. Acho que era 5 pessoas no máximo. 4 ou 5. Eu, o líder e um casal. Então era 4, né? Um casal convidado. Esse casal nem era das... Eles foram lá naquele dia. Eu só vi eles esse dia. Era amigo deles lá, mas eu não conhecia. Aí eu cheguei lá, meio assim, desanimado, por causa da dor e cansaço, mas estava lá. E aí, estava lá, ninguém estava pensando, ninguém estava imaginando o que Deus preparou. E aí o irmão lá começou a tocar o violão, irmão. De repente, parecia o Pentecostes, só faltou o vento impetuoso soprando. Mudou assim, ó, tomou aquele lugar. Todo mundo começou a falar em línguas e foram cheios, e o líder começou a profetizar, igual um doido, mas profetizando mesmo de Deus. E eu me levantei com aquela unção, com aquele poder, fiquei alegre, que eu não esperava. E aí eu falei, aí como eu estava sentindo que Deus estava fazendo, eu lembrei da dor. Eu falei, Senhor, toca na minha coluna. Falei, orando baixinho. Na hora, eu senti saindo a dor das minhas costas. Fui curado, irmão. Fui curado nesse dia. Aonde? Numa reunião no lar. Por quê? Porque Deus é Deus todo dia. Deus é Deus todo lugar. Ele não muda, porque, infelizmente, eu já orei, já falei sobre isso aqui. Para quebrar certas coisas. A gente coloca toda uma expectativa no culto de domingo. Um culto no lar, aí vai lá, não é a mesma expectativa. Não vem falar que é a mesma, não, que não é. Mas deveria ser. Porque Deus não muda. A situação mudou, mas o Deus é o mesmo. Esse homem estava lá, nesse mover, no movimento das águas. Mas Jesus é maior do que qualquer movimento. Jesus é maior do que qualquer movimento que possa existir. E com Jesus é isso, é quebra de paradoxo mesmo, de paradigmas. Jesus chegou no homem, eu acho engraçado isso aqui, eu não sei por que Jesus faz isso. Não sei por que Jesus faz isso, mas Jesus chegou no homem que estava há 38 anos deitado e perguntou, você quer ser curado? Você não fica achando estranho, não? Jesus chegar no... Ó, era um lugar onde tinha um mover de Deus. Porque o anjo era de Deus, sim ou não? Então, era um mover de Deus. Não era um mover do diabo, nem era um engano. Era um mover de Deus que tinha ali, era um mover de Deus. E lá estava cheio de pessoas que estavam ali por causa disso. Porque a Bíblia diz aqui, nós lemos, que era uma multidão de enfermos. Multidão de pessoas que estavam enfermos para quê? Para serem curados na hora que balançasse a água lá, de alguma maneira. Jesus, aqui diz que Jesus olhou para o homem deitado e percebeu, né, com discernimento, que ele estava daquele jeito há muito tempo. Jesus se compadeceu. Entenda uma coisa, Jesus, mesmo agora glorificado, ele é um homem. É Deus, homem, glorificado, mas ele é homem. E ele conhece tudo que você está passando. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Ele foi tentado da mesma maneira. Para quê? Lá diz para quê? Na Bíblia diz por que ele foi tentado em todas as coisas. Por que ele veio como homem? Para interceder por você. Então a sua dor, ela é conhecida por Jesus. De uma maneira até mesmo que ele viveu humanamente. Então ele pode interceder por você de uma maneira diferente, porque ele também é homem. Viveu tudo, agora não mais, porque ele está glorificado. Mas quando ele estava aqui, como homem, ele viveu todas as tentações, todas as dores. Ele conhece o que você está passando. Ah, mas Jesus não se deprimiu. Deprimiu sim. Ele diz no final dos evangelhos, eu estou com a tristeza mortal. Até nisso ele foi tentado. É uma tristeza mortal. Que tristeza mortal que você conhece? Por que aconteceu isso com ele? Porque a Bíblia diz que os pecados foram todos sobre ele. Pecado causa morte mesmo.
Ele carregou a nossa morte, nossos pecados. Ele conhece sua dor. Jesus é o único que pode te salvar mesmo. É o único que pode mudar a história, porque ele conhece a sua dor. A Bíblia diz que ele é o intercessor, não é verdade? Sim ou não? Então ele conhece, meu irmão. E eu quero dizer o porquê que às vezes nós anulamos o milagre. É justamente por causa dessas pequenas coisas. Não acreditar que hoje é o dia. Por que não pode ser hoje o dia? Uma das coisas que as pessoas elas até estão aqui, elas vêm numa reunião, mas de alguma maneira elas não acreditam que pode ser agora. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser com você. Porque lembrando, esse homem já tinha 38 anos. 38 anos não é 38 horas, irmão. É muito tempo esperando milagre. É muito tempo. Tenho certeza que você não esperou ainda 38 anos por milagre nenhum. Eu creio. Mas chegou um dia que foi o dia. Chega a hora que é a hora. Chega uma hora que é Jesus mesmo fazendo. Que é o que aconteceu com este homem. Esperou o anjo. O anjo é mais limitado, o anjo é limitado. O anjo estava sobrecarregado. Mas Jesus não, Jesus é acessível. E quando é Jesus, acontece. E ele perguntou, você quer ser curado? A pergunta engraçada que eu falei para você, se você já pensou nisso. Eu entendo sim, que Jesus faz essa pergunta por alguns motivos. Um deles é saber se a pessoa quer ser curada mesmo. Porque o cara passou 38 anos, talvez ele já pode ter acostumado. E nem querer de uma forma assim, de ter fé. Entendeu? Você quer mesmo um milagre? Você tem fé? Você crê de verdade nesse milagre? Você se agarra à condição de crer que Deus pode fazer e você quer esse milagre? Tem isso também. Por isso ele perguntou para este homem, perguntou para o cego, você quer o que, cego? Lembra do cego que ficou chamando ele, o Bartimeu? Está nos evangelhos. Chamou. Tá bom, vou lá. E aí? O que você quer? O que você quer ao cego? Quero enxergar. Isso mostra que ele realmente quer. Tem gente que se acostuma tanto com o problema que não consegue mais se ver sem o problema. Parece que o problema ficou muito importante. Parece mentira, mas eu conheço pessoas assim. Que usam o problema para, chamar atenção. Aquele problema na cabeça da pessoa pode abrir algumas portas, né? De caridade. Não sei. Tem gente que... Não tem pessoas que não querem sair do Bolsa Família, porque se sair, se arrumar um emprego, perde. Prefere ficar dependente dessas coisas. Da mesma forma, tem pessoas que, por causa do problema, eles preferem ficar daquele jeito. Samuel contou uma história mesmo, não foi, Samuel? Que um pastor veio e tinha 5 paralíticos e trouxeram os paralíticos na cadeira de roda e ele orou. 4 levantou e foram curados. O 5º não levantou. Não foi curado. Aí quando foi entrevistar, o que aconteceu? Ele falou, não quero ser curado. Vou perder meus benefícios. Não foi, Samuel? Então, eles estão rindo achando que eu estou inventando essa história. Parece um absurdo, não parece? Jesus vai curar uma pessoa assim? Não. Por isso que ele pergunta. E eu falo para você, quando eu estou orando, o que você fala para Jesus? Jesus está aqui. Irmão, é semelhante. Nós estamos aqui juntos, em unidade da fé. Começamos a adorar a Deus, juntos, orando, chamando a atenção do Senhor. A atmosfera muda. Jesus está aqui em espírito, se manifestando. Você sabe que ele está, você percebe que mudou tudo. A presença dele é real. Ele está aqui. Aí eu fala para Jesus o que você quer. Por isso que eu falo, fala aí você. Eu não sei. Fala com ele está aí, está te ouvindo igual esse homem, igual o cego. O que você quer? Eu estou aqui, você me chamou, você cantou meu nome, você chamou minha atenção. O cego Bartimeu fez isso, chamou a atenção dele. Outro lugar que estava cheio de pessoas, de multidão. Você acha que era só ele que era cego? Numa época que não tinha um dipirona, não tinha uma injeção, não tinha uma vacina, não tinha nada. Doente era mato. Tinha uma multidão.
A Bíblia diz que estava até espremendo ele ali. Ele andava, se desviando das pessoas. Mas um homem chamou ele mais alto do que os outros. Gritou o nome dele. Tem gente que acha que isso é besteira, mas é verdade. Às vezes a pessoa está em um clamor. O clamor daquele que está realmente desesperado chama a atenção de Jesus. Chama sim. Ele se compadece da sua dor, lembra que eu falei? Se você está com dor e clama, ele vai ouvir, irmão. Ele é bom. A Bíblia diz várias vezes, você pode ler nos evangelhos, que diz assim, Jesus se compadeceu dele. Jesus se compadeceu deles. Jesus olhou para eles e se compadeceu. Ele compadece da sua dor. Mas muitas vezes nós clamamos e quando ele chega, não falamos nada. Não cremos. Uma das coisas que eu também creio que Jesus pergunta essas coisas, é para saber se a pessoa tem fé. Fé nele. Que ele, tem fé que ele pode curar. Porque se não tem fé, não adianta. Porque se ele chega no cego, e aí, o que você quer que eu te faça? Aí o cego olha para ele e não crê que ele pode dar visão para ele. O cego ia falar, eu quero uma esmola. É isso que acontece muitas vezes. O Senhor manifesta e a gente não consegue falar o milagre. Acha que é grande demais, acha que não merece. Não merece mesmo não. Ninguém merece nada de Deus. Mas Ele faz pela graça. Então, quando você estiver em oração, fala mesmo. Diz o milagre. Se for de Deus, Ele vai te dar. Ele vai fazer. Só não vai acontecer se for igual lá em Tiago. Lá diz que não recebe porque não sabe pedir. Pede coisas vãs. Coisas inúteis. Para vaidade, para se aparecer, para não ser o... Aí não. Mas se é uma necessidade, Deus se compadece. Lembra disso. Jesus é homem. Ele conhece a sua dor. Ele sofreu essa dor aí. Ele passou por algo parecido que você passa. Não se engane. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus se manifesta onde há necessitado, sim ou não? Onde há necessidade. Jesus foi lá para isso, para curar mesmo. Foi lá para curar pessoas. O homem estava lá há muito tempo. O homem... agora é uma coisa interessante aqui. Isso aqui é uma palavra profética para nós. Presta atenção. Uma palavra para nós. No versículo 7... Abre lá, Mateus. Versículo 7. Está acabando. Jesus perguntou, né? Você quer ser curado? Falou para o homem. Aí ele veio com essa aí, ó. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Olha a palavra profética para nós. O homem estava esperando que alguém o carregasse. O homem estava certo que alguém ia carregar ele lá para dentro do tanque. Há 38 anos, sofrendo disso, dessa doença que ninguém sabe o que é, mas que deixava ele acamado. A condição dele era de dependência, total. Até a fé dele estava em outro. Ele, olha, ninguém me leva. A minha fé em qualquer pessoa acabou, não tem. Mas Jesus fala o que para ele aqui, ó? No 8. Por que Jesus não carregou ele para o tanque? Jesus, não é assim não, meu amigo. Comigo é diferente. Levanta, apanha teu leito e anda. Jesus deu uma palavra e a fé veio do homem. É hora para nós, o que Deus está falando para a gente? É hora de agirmos. A palavra nós já temos. É deixar de ter dependência dos outros e começar a agir como quem tem fé. Começar a agir como aquele que recebeu a palavra de Deus e começar a pôr em prática. Jesus falou para ele, levanta você. Ninguém me carrega, ninguém me levanta. Não, você levanta, a ordem está dada. Só faz, levanta e começa a caminhar. Ativou a fé do homem, mas ele teve que agir. A fé nos faz agir. A fé nos faz agir. Ficar parado mesmo. Irmão, era um anjo de Deus. Era um mover de Deus, mas o homem estava parado.
esperando alguém carregar. Ficou travado 38 anos. Mas quando Jesus ativou a fé dele e fez ele levantar no poder de Deus, aí ele conseguiu andar e foi destravado. Consegue pegar? Sim ou não? Muitas vezes a paralisia, não estou falando nem de paralisia física, mas paralisia espiritual ou profissional, ou aonde quer que seja, Deus não te quer paralisado. Presta atenção. Paulo falou nos últimos dias da vida dele: cumpri a minha carreira. Carreira é algo que se movimenta ou alguém que está parado? Ele não falou eu cumpri a minha soneca, ele falou eu cumpri a minha carreira. Carreira é uma corrida. Ele cumpriu a corrida, continuou correndo até o final. Existe então o fim para cada corrida, sim ou não? Amém? Você está numa corrida. Deus não te quer paralisado, em nome de Jesus, Ele não te quer paralisado. Mas muitas vezes a paralisia se dá por causa dessas coisas. Até tem o mover de Deus, até está acontecendo o poder de Deus, mas a dependência em outras pessoas, e a minha fé que ficou estagnada por causa da circunstância que se repete, não me permite crer no que está sendo liberado para que eu possa andar com as minhas próprias pernas. No poder, o poder é de Deus, mas a fé é sua. A manifestação da fé vem de você, vem de mim. Às vezes nós recebemos palavra, você recebe a palavra, você sabe que é Deus falando, mas fica paralisado. Não levanta e não anda como Jesus mandou aqui. O homem podia muito bem falar: não, Senhor, eu sou doente. Está mandando eu levantar, me carrega. Simplesmente ele creu, a fé é isso, creu, opa! É o que eu precisava, era dessa palavra. Era o que eu precisava, ouvir uma palavra dessa que me deu ânimo e fé para levantar mesmo. E andar, foi curado por causa da fé. Foi curado por causa da atitude de fé. Muitas vezes o milagre vem com essa atitude. Eu creio, eu faço, eu creio nessa palavra e começo a agir conforme quem crê na palavra. A fé tem manifestações. Amém? Quando é dito lá que a fé sem obras é morta, é disso que está falando. Ele está falando, a obra não te salva, em hipótese alguma. Você não é salvo pelas obras. Mas quando você é salvo, elas acontecem. As obras provam que você tem fé. As obras provam que você está salvo. Porque quem não está salvo, quem não está salvo e quem não tem fé, não tem obras. Não faz, não crê, não anda como quem crê. Então, às vezes falta isso. Essa fé que nos faz manifestar o milagre. Jesus fez isso com ele, mas fez com outros também. Levanta e anda. Pronto. Está falado. Faz assim. Começa a se mover. Começa a agir dessa maneira. Começa a manifestar a palavra de Deus na sua vida. Começa a fazer o que a Bíblia manda, que também é a palavra de Deus. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí lá tem um monte de coisa para que você faça. Cada coisa que está na palavra de Deus tem o quê? Uma consequência. O que você faz tem uma consequência. Aí não faz, a consequência não acontece. Não é verdade? Aí, como a gente falou naquela hora, quem semeia, colhe, sim ou não? Aí você não está colhendo nada, mas também não semeia, como é que faz? Lá está falando, semeia. Semeia. Porque, vamos pensar junto. Jesus está vivo agora? Agora. Está vivo? Amém. Ele fala ainda com a igreja? Você acredita que ele fala aqui, nos cultos? Então, já que é ele falando, precisamos pegar a palavra de Deus e começar a agir como esse homem falou, como esse homem fez. Falta talvez só essa parte, já que ele está vivo, ele fala aqui. Qual é a parte que está faltando? Não precisa responder. Qual é a parte que está faltando? A parte da ação, a parte de crer realmente e fazer o que Deus manda. Quem anda na palavra de Deus certinho tem a consequência da palavra de Deus sobre sua vida.
Eu usei o exemplo de semear, mas é tudo. Quem perdoa é perdoado. Quem profetiza vai ver. Quem bate na porta vai abrir. Está tudo lá. Não vejo nada disso. Porque não está fazendo. Jesus já falou para fazer, mas não faz. É o que eu estava falando com o Samuel esses dias. O que acontece hoje em dia, parte do que nós vemos, dos escândalos e das coisas loucas que nós estamos vendo da igreja, não a nossa, mas por aí, é que as pessoas querem até servir a Deus, elas querem fazer as coisas de Deus, mas elas querem fazer de uma maneira que não é de Deus. Tem a maneira de fazer. Falta o quê? Isso aqui, falta entender, falta ler. Não é só ter boa vontade. Lembra do cara lá, esqueci o nome, né? Que os nomes bíblicos você sabe que eu não lembro. Nem lendo eu dou conta. Mas tem o cara lá que vai pegar a Arca da Aliança, irmão. Irmão, a Arca da Aliança ia cair no chão. Meu Deus, vai cair a Arca da Aliança. Vou pegar, vou salvar. Morreu. Por quê? Porque ele fez da maneira errada. Não era para pegar essa arca, ele não podia pegar. A intenção era boa ou era ruim? A Arca da Aliança ia cair. Eu estou pronto a servir. A arca vai cair, vou salvar Davi, vai achar bom. Morreu. Deus vai gostar de... Não gostou. Não gostou. Não é assim. Tem um jeito certo de servir a Deus. Tem maneira certa de servir a Deus. Tá bom? Para isso, como é que eu faço? Leio a palavra. Eu leio a palavra, eu entendo mais sobre Deus, eu escuto. Eu quero servir da maneira certa. Para finalizar e a gente orar. Amém? O homem foi curado fora do sistema. Por que eu estou falando isso? Existia já, vou chamar de sistema. Porque já tinha anos que o anjo balançava a água lá. Já tinha virado um sistema. Mas tinha que esperar, tinha a hora certa. Tinha todo um jeito, virou uma liturgia repetitiva. É o que acontece com o nosso culto às vezes. Não deveria, mas é. Na hora da oração é que eu vou orar, na hora de cantar é que eu vou cantar. Se o bispo pedir para profetizar, aí que eu vou profetizar. Se não, eu não profetizo e volto para a minha casa da mesma maneira. Da mesma maneira. Até vir Jesus e quebrar tudo isso. Fala, não tem hora, a hora é agora. A hora do seu milagre é agora. A hora que eu vou fazer é agora. A hora que ninguém espera, eu estou aqui. Quando ninguém está olhando para mim, está olhando para outra coisa, que era o anjo, ou as águas se ia balançar, eu já estou aqui do seu lado. O cara estava olhando lá para ver se a água ia balançar, para ser curado, e Jesus está do lado, mas não estou vendo, porque eu estou olhando para lá. Muitas vezes é isso que acontece. Colocamos barreiras que não deveriam existir. Jesus falou, estarei com vocês até o confim das terras, até o final dos tempos. Sim ou não? Então ele está com você. Não tem muita coisa, já está aí, já está perto, já está contigo. É só fé, é só confiança. É só lembrar do que ele fala. É só saber que você habita o Espírito em você. O Espírito fala com você, te guia. Como é que eu sou guiado, Claudemir? Pela palavra de Deus. As pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado e estão vivendo um evangelho de emoções. A emoção é extremamente alvo do próprio diabo. As emoções é alvo de batalhas espirituais, de demônios. Se eu deixar a palavra de lado e for seguir as emoções, eu vou me dar mal, muito mal. A palavra de Deus tem que vencer as emoções, ela tem que estar acima das emoções. Ela antes será curada das emoções pela palavra de Deus. Então, não fique preso no sistema, na repetição, nas coisas que ficaram repetitivas. Mesmo no culto, mesmo na sua casa, mesmo na sua vida espiritual. O Senhor é contigo todo dia. O Senhor é com você em qualquer lugar. Não precisa esperar chegar à noite, na noite na igreja que vai acontecer. Não, pode ser de manhã na sua casa sozinho. Pode ser na hora do almoço, no seu trabalho. Pode ser você dirigindo. O Senhor está contigo, é o seu culto lá. Pode ter cura ali, pode ter cura ali. Pode ter cura em qualquer lugar, em qualquer momento. Só para finalizar, eu lembro que um irmão aqui, ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Quem quer ser batizado, que não foi ainda, que quer ser batizado com o Espírito Santo? Amém, creia. Não tem hora, qualquer hora pode ser a hora. Deus quer fazer isso. Por que ele quer fazer isso? Porque está escrito.
Nos últimos dias derramarei do meu espírito em toda a carne. O Senhor já enviou o Espírito para que você seja cheio, para que cada um de nós seja cheio. E ele queria ser muito batizado pelo Espírito Santo, o irmão. Ele já era líder, e nunca tinha sido. E outros irmãos chegavam e era batizado na frente dele. E ele ficava, meu Deus, eu quero ser batizado, aquela loucura. O que eu faço? Aí o bispo falou, não, você tem que pedir. A Bíblia diz que você pode pedir os dons, você pode pedir essas coisas. E ele esperava ser batizado num encontro, num culto avivado, né? Na hora que estava todo mundo aqui, naquela mover, ele vinha também e nada acontecia. Esperando que fosse naquele momento. Já que estava todo mundo, né? Cheio, eu também quero. E nada. Sabe que dia e que hora que ele foi batizado? Dormindo na casa dele. Dormindo na casa dele. Ele estava dormindo, a esposa dele, ele começou a tremer, dormindo. Acordou lá, falando em línguas e fogo. E a mulher dele, meu pai, batizado dormindo, irmão. Esse é o nosso Deus. Provavelmente para quebrar justamente essas coisas. Talvez ele estava esperando coisas em tempos específicos. E Deus quebrou isso. Assim como fez aqui, ó. O cara olhando para a água, pensando, o mover vai acontecer e ninguém me leva. Jesus do lado, o cara olhando para lá. Jesus está aqui conversando comigo, do meu lado, movendo aqui, eu fazendo comida, eu dando banho no meu filho, eu aqui, Jesus aqui, eu esperando a hora do mover do dia tal, esperando o mover do dia especial da campanha, do dia especial da oração, da vigília especial. Não, irmão, Jesus já está aí. Pegou? Amém? Esse é o Deus da restauração. Amém?